Chegou aqui, Ana. Muito boa noite a todos. Lucas. Boa noite, meus queridos. Tudo certo? Boa noite. Já comecei acrescentando aqui o nome de vocês na chamada. Nayara. Boa noite, professor. Tudo certo? Tudo. Vamos começar nossa revisão. E hoje nós teremos também mais uma atividade parcial. Lembrando que nossa aula está sendo gravada. Vamos dar início. Vou começar falando um pouco, desde lá de trás, o que é aprendizagem motora. Nada mais é do que um processo envolvido dentro de diferentes mecanismos que o corpo possui para desenvolver o mesmo e aprimorar determinada habilidade motora, resultante em mudanças do indivíduo no decorrer da sua vida. Ela é dividida em fases de aprendizagem, sendo ela a primeira fase reflexiva, que são os movimentos reflexos do bebê dentro da barriga da mãe, movimentos rudimentares, que são determinados de forma maturacional, caracterizado por uma sequência de aparecimento previsível. É aquela parte que a criança, o bebê, começa a engatinhar, levantar, pegar alguns objetos. Fase fundamental. Essa já vem determinada na primeira infância. É quando a criança já está na escola, que ela começa a correr, saltar, pular. E a fase motora especializada. Especializado, o próprio nome já fala. Ele já possui, já aprendeu os movimentos básicos e se adequa à realidade do momento e do ambiente. Ela é muito plausível no instante em que as crianças começam a participar de campeonatos. Controle motor. O que é controle motor? Aprimora funções motoras já aprendidas, aprimoramento das funções motoras aprendidas de forma a desenvolver atuação prática definida. Ordena e coordena as diferentes capacidades físicas envolvendo a função exigida. Teoria e teóricos de aprendizagem motora. São aquelas teorias onde depende do ambiente interno, dos estímulos interno e externo. Ou seja, aquela parte de ambiente estável ou não. Modelo aberto. Habilidade motora realizada em um ambiente instável, onde as características são as condições imprevisíveis. Ou seja, aquele momento em que a criança vai fazer determinada ação, apareceu um negócio na minha tela aqui do meu computador, desculpa aí, pessoal. Aquele momento em que, ambiente instável, quando você vai pegar um peixe dentro do aquário, ele se movimenta, ele sai do local, então ali surge uma condição imprevisível, surgiu algo diferente da sua expectativa. Modelo fechado, habilidade motora realizada em um ambiente estável, ou seja, nada é alterado e condições previsíveis. Se você coloca a mão no aquário para pegar a pedra no fundo do aquário, ou mesmo você buscar uma bola que está no chão. Você está sentado e tem que pegar a bola que está no chão. O seu ambiente é estável, não se modifica, você vai fazer apenas um movimento onde a bola vai estar parada.
Então, é um movimento previsível. Essa é a característica do modelo fechado. Classificação das habilidades motoras. Em relação ao grupamento muscular, lembra lá que eu coloquei até uma questãozinha para vocês responderem que não tinha no livro, que dizia sobre coordenação motora fina e coordenação motora grossa. O que significa isso? Coordenação motora fina são o controle de pequenos agrupamentos musculares para a execução de uma tarefa detalhada. Você vai fazer um movimento minucioso. Exemplo, desenhar, pintar. Habilidade motora grossa já exige um maior grupo muscular para a execução da tarefa. Por exemplo, um corte no ataque do voleibol, caminhar, saltar. Você tem uma grande parte, nadar, grande parte de agrupamentos musculares em ação para realizar o movimento. Tranquilo até aí? Pessoal que chegou atrasado aí, tudo certo? Alguma dúvida? Não, senhor, pode seguir. Vocês querem visualizar o texto? Prefiro. Porque só falando fica chato, né? Tudo bem, vou acrescentar aqui para vocês, para ficar mais interessante. Tudo certo? Então vamos lá. Modelo teórico do controle motor. Graus de liberdade. Até o próprio nome já fala, né? Todos os elementos corporais que necessitam coordenadas para a execução de uma habilidade motora. Você tem mais liberdade para realizar seus movimentos. Sistema de controle de circuito aberto e fechado. Agora nós vamos falar de sistema de controle. Circuito aberto e fechado. Circuito aberto. Possui elemento executivo e efetor. Executivo, você analisa a situação e efetor realiza o movimento. Ou ação. Sistema de controle fechado. Encontramos as fases comparadora e feedback. Lembra do que é feedback, né? A sua memória das experiências anteriores. Informação que os diferentes sistemas sensoriais transmitem para o sistema de comparação. Permite que o sistema executor e o sistema efetor realizem suas funções. Ou seja, no circuito aberto e no fechado, eles possuem o mesmo elemento, executivo e efetor. Um sistema de análise e de reação. Teoria do circuito fechado de Adams. Ele consiste no mesmo sistema do controle de circuito fechado. Porém, a única adaptação é que você vai ter traços de memória mais ativo, uma percepção melhor do seu movimento de acordo com as lembranças anteriores da realização de um movimento parecido ou o mesmo. Teorias do esquema de Schmidt. Sua base é definida por classe de ações, que através do controle motor não se aprendia apenas um movimento específico, mas uma via complexa de todas as diferentes articulações do corpo humano podem realizar a mesma tarefa. Leva-se em conta tudo o que acontece com o corpo durante um simples movimento. É aquela ação rápida, parecida com o circuito fechado. Você observa a informação a ser seguida, você analisa rapidamente o movimento e realiza com uma ação. Exemplo, um toque no vôlei. Eu estou esperando, a pessoa toca para mim, mas eu sei o momento certo de
chegar na bola e fazer uma reação de toque, fazer um fundamento de toque, porque eu já tenho uma experiência propriamente dita. Eu já sei, eu já tenho noção espaço-temporal. Estágios de aprendizagem, de aprendizado motor. 2 elementos definem os estágios. Primeiro, experiência, nada mais é do que você já caracterizado pelo número de repetições ou aperfeiçoamento que você já realizou, e as metas, ou seja, o seu objetivo, a sua pretensão, o que eu vou fazer, que movimento eu vou realizar, eu já sei. Estágio verbal cognitivo ocorre através da verbalização, ou seja, você tem uma compreensão do que você, da habilidade a ser desenvolvida ou da habilidade proposta a ser realizada. Mas você ali já tem a parte de audição, você escuta, raciocina e reage. Estágio associativo. Aqui já vem uma associação entre um determinado tempo e o estágio verbal cognitivo, do estágio motor coexistente. O indivíduo passa a ter experiência e entender a meta sem questionamento. O estágio associativo, o próprio nome já está dizendo, você associa o estágio anterior, que vem a parte de verbalização e raciocínio, com a reação a ser seguida. Estágio autônomo. O próprio nome já fala, você já possui autonomia, você já tem uma habilidade definida, você já tem mais habilidade motora suficiente para reagir, você já tem uma experiência própria e por isso você realiza de acordo com o estímulo. Mas o estágio autônomo tem como principal característica especialização motora. O que é psicomotricidade? Psicomotricidade é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem através do seu corpo em movimento, uma relação entre o seu mundo interno e externo, integração das funções motoras e psíquicas em consequência da maturidade do sistema nervoso central. Ou seja, aquela área em que você analisa não só o movimento, a motricidade, mas também a parte cognitiva, psíquica. Ela possui uma abordagem multidisciplinar. A palavra multidisciplinar significa você trabalhar com diferentes áreas do conhecimento. No caso da psicomotricidade, com uma abordagem multidisciplinar, é a parceria de vários profissionais, sendo eles da área da saúde, psicólogo, ou da área da educação, psicopedagogo, pedagogo, professor de educação física, diversas áreas com um objetivo comum, que seria a evolução psicomotora. Você analisar uma criança, um indivíduo, detectar um determinado problema e propor uma solução. Teóricos da psicomotricidade. Henri Vallon. Henri Vallon se preocupou em desvendar o que existe por trás de cada movimento que fazemos, não apenas limitando o aspecto visível e percebido por senso comum, mas através da relação do tônus muscular e dos aspectos mentais, a ligação entre o movimento realizado através do músculo e a parte psíquica. Ele também dividiu em algumas fases. Por exemplo, fase impulsiva, iniciada ao longo do nascimento, ela é relacionada totalmente às explosões reflexas. Ou seja, aquela parte lá após o parto, onde você tem alguns movimentos com respostas automatizadas. Fase tônica muscular. Tônico já vem do músculo. Geralmente inicia-se aos 6 meses e vai até a 1 ano de idade. É marcado por significado não automático das ações, com forte maturação tônica. Aquele momento que você vê o bebê, que ele se contrai, aí depois ele relaxa. É uma fase tônico-emocional. Sensório-motora, iniciada na integração entre as sensações e atos motores, movimento intencional,
Logo, movimento inteligente, ou seja, eu tenho a percepção e a reação. Fase projetiva. Domínio da linguagem, é capaz de observar a intenção, a análise mental da situação. A projetiva ele já tem um pouco daquela característica especializada. Ou seja, capta a informação, processa uma resposta referente ao estímulo dado com mais ênfase. Logo, você tem um movimento inteligente. Você se adaptou o suficiente para responder de acordo com o estímulo que foi lhe dado. Fase personalítica. Fase entre o 5º e o 6º ano de vida. Uma marca do egocentrismo. A criança no centro de tudo. E os movimentos representam claramente os desejos. Eu quero pegar, eu quero devolver, eu quero julgar, eu quero lançar. Ali começa a principal fase na onde desenvolve a parte de personalidade da criança, a partir dos 6 anos de idade. Tranquilo até aí, pessoal? Vallon também tem uma parte muito interessante que se chama esquema corporal. Ela relaciona a organização das sensações e emoções que conecta as informações e feedback referente ao meio externo, ao corpo, o que proporciona uma formação da personalidade. Esse esquema corporal, ele caracteriza todas as fases do estudo dele. Por isso que eu deixei para comentar um pouquinho por último, porque ali ele já joga tudo. Você interage com o ambiente, com sensações, você processa uma linha de resposta, você tem feedback, você recupera a memória daquilo que já foi realizado em determinada circunstância e você reage de acordo com o estímulo, proporcionando, de acordo com a faixa etária, o desenvolvimento da personalidade. Jean Piaget estudou de modo que a inteligência contribui integralmente para a relação do ser humano e o seu íntimo com o ambiente externo. Piaget dá muita ênfase à troca de informação, a você receber um estímulo e responder de acordo com o meio. Fases de desenvolvimento psicomotor de Piaget. Sensório-motora, a partir dos 2 anos, devido à maturação do sistema nervoso central, tais respostas são conscientes e mais autônomas, de acordo com o meio. Fase pré-operacional, de 2 a 7 anos. Inicia-se ali o domínio da fala, o controle da fala. Assim, a percepção de determinados estímulos é mais convicta, é mais firme. São mais compreendidas, são analisadas. Como já está nos 7 anos, a gente já vê o egocentrismo, o eu no centro de tudo. Principalmente a gente visualiza quando a mãe tem apenas um filho, que ela quer agradar o filho a todo instante, então tudo que ele quer, ela faz para o filho. Não deixa, não é certo ou errado, depende de cada um. Porém, é o momento da criança de se desenvolver a personalidade. Nós temos que ter muito cuidado nessa fase. Confusão entre a realidade e a fantasia. Percebe-se quando uma criança brinca com o objeto, dando vida ou forma a determinado objeto. Esse termo esse momento é chamado de animismo. Você dá realidade a algo fictício. Pensamento de irreversibilidade. A criança dá vida ao objeto e até o confunde a situação de fantasia e realidade. Diferente da próxima etapa, que a partir dos 7 anos é característica como operações concretas. De 7 a 12 anos, ela já começa a ter mais noção espacial de tempo, presente, passado, futuro, de espaço, perto, longe, lateralidade, direita, esquerda,
criam brincadeiras e fantasias também, porém nessa fase a fantasia já passa a ser reversível. Ela já consegue compreender o que é real e o que é irreal, o que é fantasia e o que é realidade. Operações formais. A partir dos 12 anos, grande poder de solucionar problemas de forma sistemática, utilizando assimilações de alta complexibilidade. 12 anos já estamos ali na fase de especialização motora. Então, ela já compreende melhor a situação. Ela já tem mais autonomia. Lebouche foi o precursor da psicocinética ao incluir na prática pedagógica profissional conceitos motores aplicados que podem contribuir para o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. O desenvolvimento psicomotor possui uma íntima relação no momento escolar. É a fase que ela começa a frequentar creche, escola. Então, ali ela compreende melhor as situações, o meio, a capacidade física indiretamente. Lebouche já é mais avançado, ele já destaca de maneira completa. Dúvidas? Bom, agora que chegou mais gente, vou acrescentar os nomes aqui, vocês vão, se faltar alguém, vocês avisam, tá? Akiyama, Amanda, Brian, Opa, Edinaldo, Elizabeth, João Lucas, Joyce, Maiara, José, Mauro, Cauê, Larissa, Lucas Rafael, Marlon e Vitor Hugo. Faltou alguém? Professor, boa noite. Boa noite. Diga lá. Elizabeth está falando. Da minha turma está faltando algumas pessoas, sim, tá? Mas não sei falar para o senhor ainda o motivo. Nas demais aulas também algumas, pelo que eu sei, estão sem acesso à internet, outras sem acesso ao portal, porque estão em negociação e tal. Eu acredito que seja isso. Olha, em questão financeira, eu não posso intervir, porque não faz parte da minha ossada. Eu não tenho intuito de interferir de maneira nenhuma em nada disso. O Teams é aberto a todos os alunos, né? A gente manda o link e vocês acessam. Agora, em situações de problemas de acessibilidade por falta de internet ou internet lenta, bom, aí é algo pessoal, né? Eu confesso que eu não tenho como ajudar, até porque eu também tive que correr atrás para me adequar. Também não vou criticar e muito menos penalizar por causa disso. Até por isso, eu coloquei lá no grupo as atividades que já foram feitas hoje. Então, essa atividade que o senhor mandou lá hoje, nós já fizemos com o senhor em sala de aula, né? Positivo. Eu mandei duas, né? Uma. Então, tem a outra e vai ter uma agora.
Então, tem aquela uma que eu até conversei com o senhor no WhatsApp, eu não consegui entender o porquê, mas nem eu, nem a Amanda não conseguimos enviar pelo portal. Eu não consigo achar o meu nome para poder terminar de concluir o envio. E se eu não colocar o meu nome, eu não consigo enviar. Por isso que eu mandei para o senhor via WhatsApp. Não, ali você, deixa eu te falar um esqueminha. Na hora que você for resolver lá, em cima do parcial tem um espaço. Você clica para o parcial descer e coloca seu nome em cima. Aí coloca parcial 3, que vai ser de hoje, e realiza as atividades. Aí você vai entrar no seu portal, num canto, acho que direito, se eu não estiver errado, vai estar escrito Minhas Mensagens. Sim. Você clica lá. Aí vai aparecer um remetente lá. Você põe meu nome. Ele já aparece automático. Aí é Não, só então, você enviar. só que tem um campo lá que é para me colocar, tipo, como quem eu sou, proético. Aí pergunta, professor, aluno, então eu não vou colocar aluno, vou colocar professor? Isso, tudo é. Quando você enviar para mim, já vai aparecer automático o seu nome. Tá, eu vou, quando eu estiver fazendo isso no final da aula, qualquer coisa, nem que eu vou conversando com o senhor pelo WhatsApp, porque realmente não estou conseguindo fazer. Tá? Sem problema. E eu Tá já bom. deixei lá no grupo para aqueles que não fizeram ainda realizarem as atividades e enviarem lá no portal para mim. Porque o portal é a segurança de vocês. Suponhamos que alguém mande no meu WhatsApp e meu celular trava. Como que eu vou saber? Uhum. Não, não, eu só Então não eu consegui, peço. eu não consegui mesmo, por isso que eu até informei o senhor para o senhor ver que realmente eu fiz, só não concluí porque eu não consegui mais. Aí eu vou tentar com o senhor, então, depois no final da aula, tá? Não, a gente vai fazendo aqui. Nós ficaremos aqui até as 21 horas. Bem, Por enquanto, a minha fala era só essa. Eu fiz o resumo do resumo para tentar ser o mais rápido possível, para eu passar a atividade de revisão e uma parcial para vocês, tudo ao mesmo tempo. todo o conteúdo que o senhor deu está no portal, né? Tudo que o senhor tem dado em Tudo, sala de aula para gente, ou na aula online aqui também, né? sim, sim. Eu A não me prova, lembro se eu consegui já postar todos os slides, eu não me lembro agora de cabeça, porque está bem corrido e eu já estou elaborando a prova, até vou falar sobre ela nesse instante, que a nossa prova, acho que alguns de vocês já sabem, será online. Como acontecerá Professor, a só prova uma dúvida online? aqui rapidinho. Ah, Essa é a segunda aula online que tá tendo, né? Porque semana passada não teve, né? isso. Ah, tá ok, beleza. Obrigado, professor. Nada. Então, a nossa avaliação será online. Como que acontecerá? Eu elaborarei a prova vai ficar disponível para vocês no sistema, lá no portal, do dia 20 ao dia 28 deste mês. A partir de segunda-feira que vem, ela vai ficar disponível. Vocês poderão entrar e responder as 10 questões de múltipla escolha no momento que a sua internet estiver boa, que vocês preferirem, tanto faz. Ah, mas eu quero fazer na hora que eu estarei online, no horário e no dia específico da nossa aula, que será na próxima quarta-feira, das 7 às 8 horas, 8h30, se não me engano. Eu estarei aqui online para auxiliar nas questões, porém eu não posso dar resposta. Mas eu estarei online aqui para possíveis questionamentos em relação à elaboração da questão. Quanto vale essa prova? 1000 pontos. Eu que elaborarei. Qual é o conteúdo a ser estudado para essa prova, para essa avaliação oficial 1? Unidade 1, toda. Unidade 2, seção 1 e 2. Deixa eu até confirmar aqui no livro. É 1 e 2. Ah, mas é a unidade 2.3, 2.4. No presente momento,
ainda não será útil. Nós utilizaremos em outro instante. Espera aí, deixa eu só ver aqui, 2 ponto... até a 2.2. A 2.3, no nosso livro didático, ela também tem algo interessante, mas ainda não debatemos toda ela. Nós temos uma ideia através daquela fala sobre os movimentos reflexivos, rudimentares, fundamentais e especializados. Porém, não é a linguagem que está falando lá. Então, nós vamos fazer... O conteúdo da prova será até a 2.2. Ok? Diga aí, pessoal, ok ou não? Tudo ok, professor? Ok. Professor, não consegui ouvir. Dá para repetir, por favor? O conteúdo? Não, o que o senhor falou aí, que o senhor fez a pergunta, eu só escutei o ok. Se vocês entenderam que o conteúdo da oficial 1 será Sim, a prova. Não, unidade tranquilo. 1, unidade 2 até a seção 2. Não, maravilha. Sim, tudo Ou ok. seja, em cima de todas as atividades que já fizemos. Não tem mistério, não tem segredo. Então, vamos fazer uma pausa de 20 minutos para depois começar a realizar o parcial 3. Beleza. Ou querem ir direto? Para mim, tanto faz. Professor, eu opino para ir direto, mas eu não sei os meus colegas aí, qual que é a opinião deles, entendeu? Porque Não, direto assim que eu falo. Toca direto. Não, assim, nós temos que fazer um intervalinho. Eu digo agora ou daqui 20 minutos. Não, então pode ser agora, então. Então tá, vamos lá, 20 minutos, tá? Beleza. Voltamos às 19h53. Mas eu tô aqui para qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento. Professor, Oi. olhando aqui no portal aqui, na unidade 2, seção 2, aula online. Esse link que está aqui é só sobre a aula, porque nem abriu. Esse link é dessa aula de agora. Ah, tá. Entendi. O que está acontecendo em algumas situações é que, como ele está postado lá há vários dias, ele não está abrindo. Por isso que eu já estou colocando o link direto lá no grupo, para não ter falha. Entendi. A avaliação oficial 1 vai estar ali também. Vocês receberam a mensagem do Sérgio? Sobre as provas? Uhum. Professor, eu até tinha que tirar essa dúvida com ele, mas de repente você possa me responder. Sobre as provas interativas, também vai ser feito, vai estar disponível no portal online nessa data aí? Olha, a gente nunca teve essas provas interativas. É o primeiro semestre que a gente está tendo, na verdade, tem muitas dúvidas nesse negócio. Em relação à interativa, eu não tenho resposta. Eu ainda não sei como que vai ser. É porque, assim, pelo que eu só entendi, essas interativas, elas são boladas, eles seriam boladas pela Croton, né? Não é pelo professor. Eu vou confirmar depois com ele, então. Achei que o senhor, de repente, podia saber alguma coisa. A interativa, ela vem pronta. Então, eu acho que o sistema já vai jogar direto. Ah, mas com relação à data, é bom a gente olhar lá, vai estar a data, né? Mas vai ser nesse período mesmo? Será? Acho que sim, né? Mas eu vou ver com ele aqui depois.
Tcharam! Chegou. É só essa 7 aí, professor? Para aqueles que estão atentos, estão aí 7 atividades para vocês se divertirem. Professor, Pode perguntar. esse é para te enviar agora? Esse vocês têm até amanhã para me enviar. Eu aconselho a começar a fazer agora. Tá. Então, sua aula está acabando agora? Para a gente já começar a fazer esse? Não, pode começar. Ficaria aqui até as 21. Porque às vezes alguém tem alguma no caso, dúvida ou não fica está online para encontrando. tirar dúvida. Estou aqui Então tá, professor. para Obrigada. te ajudar a responder. Tá, vou começar aqui então, tá? Obrigada. Nada, estou à disposição. Professor, Sim. no caso essa 5 aí, descreva a cidade de aprendizagem
aprendizado motor é aquele que fala estágio verbal cognitivo, estágio autônomo, é esse? Sim. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Ele está na parte verbal cognitivo, associativo e autônomo. Beleza. Algumas dessas perguntas a gente já fez, né, professor? Aí é só para... Não entendi a pergunta. Pergunta de novo, por favor, que deu uma falha. Alguma dessas perguntas a gente já fez. Aí, no caso, faz de novo e manda tudo, né? Uhum. Na verdade, aqui, a número 1 vocês já fizeram, a letra A e a letra B. A número 2 também, que foi a... E a número 3, que são... É a parcial 1. Sim. A parcial 2 vai ser a número 4, mais a do Vygotsky. E a número 5, 6 e 7 realmente são as novidades. Professor, Sim. mas é para fazer então só a 5, a 6 e a 7, que as outras já foram feitas, Não, né? todas. Todas. É para você memorizar com força. Porque a 1 não tem a letra C. Entendi. Todos já anotaram as questões? Tem um pessoal falando aqui que a internet está ruim. Realmente, com esse tempo nublado, ela fica um pouco mais lenta. Mas se você desligar a sua câmera e o seu áudio, ela funciona melhor. Aí você liga o áudio apenas na hora de fazer pergunta. Se quiser também sair um pouco para ficar mais rápido a internet, vocês resolverem e depois retornarem para enviar no portal, não tem problema, pode fazer também.
Se a dúvida do Cauê for a dúvida de outros, vocês podem sim digitar e fazer no formato Word. Não precisa ser especificamente PDF. Pode fazer um Word, pode copiar e colar lá na conversa. Não é necessário, se você digitar, tirar foto ou imagem e enviar. Apenas a digitação basta. Professor, Sim. estou aqui, inclusive, para fazer o teste com aquele que eu não consegui, que ela ainda até ficou salva aqui em rascunho, que já vou ter que te mandar essa de hoje. Só para o senhor ver como aparece aqui para mim. Eu estou aqui lá naquela parte de enviar mensagem e tal, já anexei o arquivo, da parcial 2 no caso, e aí tem a opção aqui para mim agora. Adicionar destinatário, certo? Certo. Então, aí aqui para mim aparece disciplina, que no caso eu coloquei aprendizagem motora. Aí aqui no papel que o senhor fala que em vez de estudante eu coloco professor? É aqui? Pode ser, pode tentar por aí. Porque quando eu coloco estudante, o meu nome não aparece. Certo. É isso mesmo, eu acabei de mandar para ele. Se coloca professor e digita o nome dele, vai puxar o nome dele na hora. As 5 primeiras letras. Então tá. Eu achava que eu tinha que mandar como estudante, entendeu? Não, é professor. Aí vai buscar, aí você digita o nome dele, o primeiro nome dele já vai aparecer. Ah, tá bom então, Nando. Obrigada, tá? Sabe o meu primeiro nome? Oi? Sabe o meu primeiro nome? Não, eu ia procurar aqui, mas já que o senhor tá aí, pode falar para mim. Clériston. 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 C-L-E-R. Carlos. Isso. Sobrenome não vou nem me atrever a pronunciar. Então tá, professor, agora acho que vai dar certo. Ótimo. Obrigada. Nada, estamos aqui à disposição. Professor, acabei me atrasando aqui, eu entrei agora na chamada e perdi a explicação da atividade. O senhor pode explicar para mim de novo, fazendo um favor? Você está vendo, está visualizando aí na tela, parcial 3? Sim. Para você responder todas essas 7 questões agora. Você tem até amanhã para enviar lá no portal para mim. Até amanhã, que horas, professor? Olha, até amanhã às 23h59. Tá, beleza. Porque eu vou terminar de corrigir, eu já comecei já, porque são muitos alunos, né? E mais de um trabalho. Eu já comecei a anotar alguns e pretendo lançar a pontuação para vocês até sábado, se tudo der certo e não chover muito. Beleza, obrigado, professor. Então, por isso que eu preciso que vocês me enviem até amanhã. Até porque eu ainda tenho que elaborar as questões da prova. Da oficial 1. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se alguém já tentou acessar a aula anterior lá no AVA, no portal. Se conseguiu acessar, assistir Já tentei, dá erro, não dá certo. Não deu certo? Pelo menos para mim, não. Ele joga pro link desse Teams aqui.
Não aparece. Professor, eu também já tentei entrar e não consegui. Aparece não tá quando eu vou aparecendo. entrar que a reunião já encerrou. Aí eu não consigo Isso. assistir. Certo. Na verdade é o seguinte, vocês entram no link do vídeo gravado ou no link do Teams? No link que tá lá no portal disponível pra gente, que aí tá lá um link. É o link do clica Teams nele. que tá. Então, É o link. não consegue visualizar a aula gravada. Não. Tá. Então deixa eu fazer a segunda pergunta. Vocês que não conseguiram acessar, vocês possuem conta no Teams? Não, toda vez que eu vou assistir, eu assisto como convidado. Eu possuo conta no Teams. Para mim não dá. Joga para essa reunião e diz que a reunião já foi encerrada. Certo, aí não dá para encontrar o vídeo. Não encontra. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar excluir aquilo lá, ou então jogar ela no YouTube. Beleza. Aí vai ficar disponível, porque nós recebemos uma informação do coordenador que realmente não está abrindo lá no ABA. Você acessa, ele joga no link do Teams. Quem não tem a conta Teams não consegue visualizar. Quem tem a conta seria para conseguir visualizar. Eu não sei explicar muito bem o que aconteceu para até as pessoas que têm a conta não estão conseguindo visualizar. Inclusive, essa aula de hoje eu já vou me adequar já para postar direto nos dois, no AVA e YouTube. Eu não entendi até agora por que não está abrindo. Todos já copiaram essas questões? Posso tirar dessa página? Vou passar para vocês agora um vídeo. Estão visualizando aí, pessoal? Olá, pessoas. Aqui é o professor Fábio e eu gostaria de falar com vocês qual é a diferença entre aprendizagem motora e desenvolvimento motor. Apesar de esse canal que eu tenho, ele ser centrado em lutas, muitas vezes eu abordarei esse assunto, ou aprendizagem motora, ou seja, como nós adquirimos movimento ou desenvolvimento motor. E eu tenho certeza que nem sempre fica claro qual a diferença dos dois. Beleza, vamos lá. Quando eu falo de aprendizagem motora, eu estou
querendo dizer algo que eu não sabia executar, uma habilidade, passei por um processo de prática ou experiência e após um tempo eu consigo ter uma melhora permanente naquela habilidade que eu tive esse processo de experiência e aprendizagem. Quando eu falo isso, eu estou falando de aprendizagem. Desenvolvimento motor, na verdade, ele está mais relacionado às faixas etárias. Então, não necessariamente uma habilidade. Eu estou olhando a melhora das habilidades dentro de um padrão nas faixas etárias. Ou seja, talvez em alguma fase da vida você queira que seu aluno execute algo, só que o corpo dele não está pronto para adquirir aquela habilidade. E aí isso tem a ver com o desenvolvimento motor. Eu quero dizer, então, qual é a diferença dos dois? É a relação de tempo. A aprendizagem acontece num curto espaço de tempo em que ele não sabe executar e a partir de um processo de treinamento ele consegue executar e essa inferência está relacionada exatamente a esse treinamento. Já desenvolvimento motor, eu olho a longo prazo, nas faixas etárias, que começa logo ao nascer e a gente entende que temos habilidades relativamente permanentes no nosso corpo aos 14 anos, ok? E dentro desse desenvolvimento motor existe sempre várias aprendizagens. Legal? Tomara que vocês tenham gostado, entendido essa dica. Se vocês não entenderam, tem alguma dúvida, pode deixar seu comentário. Se gostaram também, deixe o seu joinha. Vai lá, grande abraço, valeu. Conseguiram escutar, pessoal, e assistir? Sim. Querem que passe novamente? Sim. Vamos para mais um. Esse é um trabalho que eu estou fazendo sobre psicomotricidade. Professor Marcos, mestre em educação física. E vamos começar definindo a palavra psicomotricidade. Psi são aspectos emocionais, co, aspectos cognitivos, motric, movimento, e idade, etapas da vida humana. Então, a definição de psicomotricidade seria a ciência que estuda a conexão entre emoção, aspectos cognitivos do movimento nas diversas etapas da vida do ser humano. E nós vamos ver o conceito de habilidade motora aberta, fechada, e circuito aberto e fechado. Então nós começamos com controle motor. Controle motor. Por que controle? Porque a gente subentende que você já possui essa habilidade. Então você tem, por exemplo, uma habilidade básica de jogar. Porém que isso você adquiriu na sua infância. Depois você vai aprimorando, colocando o controle
dessa habilidade para executar algum esporte, algum movimento mais específico e aperfeiçoando isso. E esse controle está diretamente ligado ao ambiente. E o ambiente pode ser tanto estável como instável. E o que define a habilidade motora aberta e fechada? Eu coloco uma questãozinha, uma palavrinha, onde me auxiliou a memorizar isso, que é a palavra imprevisibilidade. Você vai se questionar. O ambiente estável, ele está aberto ou fechado à imprevisibilidade? Se ele é um ambiente estável, ele é previsível. Então, ele é uma habilidade motora fechada. É fechado porque é previsível, ele está fechado à imprevisibilidade. Se é um ambiente instável, é porque ele é imprevisível. O seu sistema ele vai ter que se adequar às variáveis do ambiente. Então, nós colocamos ele. O ambiente é aberto à imprevisibilidade? Sim, então ele é uma habilidade motora aberta. Este é o conceito da habilidade motora fechada e aberta conforme o ambiente, se é estável ou instável. Agora nós vamos para o circuito. O circuito, eu vou dar um exemplo do circuito elétrico, que é o circuito aberto, circuito fechado. Só para memorizar isso aqui, tá bom? Nós vamos colocar os 4 elementos da aprendizagem da execução motor, que são o executor. Deixa eu tirar. Fechado, vamos fazer o aberto para vocês pegarem a linha do raciocínio primeiro. O executor está desse lado, o executor e o efetor. E desse outro lado, nós temos o feedback e o comparador. Eu vou explicar depois cada um deles. Quando você tem um circuito aberto, por natureza, você tem apenas esses dois, porque tanto no circuito aberto como no fechado, basicamente você sempre vai ter o executor e o efetor. O que seria o executor? O que programa a ação. E o efetor efetua. Ou seja, o seu cérebro envia informações para os seus órgãos motores, programando ele, e o efetor seria a ação propriamente dita. E o feedback está relacionado à percepção. E o comparador, a memória, a classe de ações que você tem armazenado através das suas experiências que você já teve. Então, o sistema pega a informação, compara, primeiro, depois ele captar feedback do ambiente através dos órgãos sensoriais, ele vai comparar na sua memória com as classes de ações, o executor vai programar a ação e o efetor executa. Ele vai efetuar. Programa, efetua, percepção e memória. Se ele está aberto, então ele não tem essa conexão, está desligado aqui, tá vendo? Só para memorizar, tá? Circuito aberto. Então você vai colocar aqui circuito. Se ele está aberto, então só é o executor e o efetor. Se eu colocar ele fechado aqui, ó, entra
os 4 elementos: executor, efetor, feedback e comparador. Agora vamos colocar cada um deles na sequência. O circuito aberto, então, que é aquele desenho que eu mostrei para vocês, ele vai utilizar 2 elementos básicos, que são o executor e o efetor. Circuito fechado, que é interruptor ligado, vai utilizar nessa sequência primeiro o feedback, depois o comparador, seguido pelo executor e efetor. Ou seja, para uma atividade instável, uma habilidade motor aberta, o nosso sistema utiliza o circuito fechado, devido à complexidade e à instabilidade do ambiente. Então, os órgãos sensoriais captam informações, compara na sua memória, manda o executor, programa a ação e o efetor efetua. Tudo bem? Agora nós vamos para as fases de aprendizado. Só recapitulando esse sistema aqui, esse esquema. O controle motor vai depender do ambiente, se ele é estável ou instável. Isso define a habilidade, se ela, a habilidade motora, se ela é aberta ou fechada. Devido à sua imprevisibilidade do ambiente. Quando eu digo ambiente, envolve não só o espaço, mas os objetos e manipulação também. Tudo que está externo ao seu sistema nervoso central, externo, é considerado ambiente. Se eu pegar uma bola, se ela tiver uma deformidade, não for perfeita, tiver um lado mais pesado que o outro, tiver rebarba, o atrito daquela bola com o vento, com o ar, vai influenciar no resultado daquela ação. Então, tudo isso engloba o ambiente. E o circuito aberto e fechado significa a complexidade da sua estrutura fisiológica na ação de executar a habilidade. Aqui, como a pessoa está num ambiente estável e já domina aquela habilidade, ele vai fazer meio automático, vai ser automatizado. Então ele não vai ter um feedback e uma comparação extrema, ele vai executar o movimento sem pensar, executar a ação sem pensar. E nós vamos para a fase de aprendizagem, que eu vou apagar aqui para caber. Aqui é aberto e aqui é fechado. Nós temos a fase verbal, cognitiva, a fase associativa e a fase autônoma. Tudo que você vai aprender, que você, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático que está no trabalho, a gente teria que citar uma atividade prática. Vou dar um exemplo de uma aprendizagem de um novo idioma. Por mais que você tenha a sua língua mãe, que você aprendeu desde quando você nasceu, tal, eu falo português. Não é porque eu falo português que eu vou dominar o inglês, apesar das letras serem formatos parecidos, só que o som é diferente, é uma aprendizagem que eu tenho uma bagagem de uma classe de ação, porém, eu vou ter que passar por essas 3 fases novamente. Por quê? Por que eu estou dando um exemplo de um idioma? Quando você vai aprender uma nova língua, um novo idioma, você utiliza
diversos sentidos sensoriais. Por exemplo, visão, você vai ver o formato da letra, aprender caracteres, dependendo do idioma que você está aprendendo, novos caracteres. Você vai utilizar a audição, porque você vai ouvir uma pessoa falando no idioma, vai processar aquela informação. Você vai utilizar a fala, isso já envolve habilidade motora, porque se você pronuncia um som fora do padrão, o seu interlocutor não vai te compreender. E você vai utilizar a escrita, que é uma habilidade motora também. Então você vê a complexidade de aprender um novo idioma. E você passa por todas essas fases. Fase, primeiro, verbal cognitiva, é onde você está entrando em contato com aquela informação que é novo para você, mesmo que você tenha uma habilidade em escrever o português, você tem habilidade, vai demorar menos, né? Claro, do que você, por exemplo, ensinar o inglês para uma criança que acabou de nascer, porque ela vai ter que aprender o formatinho de cada letra, é como as habilidades motoras básicas. Depois do verbal cognitivo, você vai passar para o associativo. Você aprendeu, mas você não domina totalmente ainda o idioma. Você compara com o português, você pensa em português, transforma uma frase em inglês e fala, você lê em inglês, transforma em português e assim por diante. Só que quando você chega na fase autônoma, você está fluente. A fase autônoma nada mais é do que a fluência, a fase que você faz sem pensar, executa aquela ação sem pensar. Certinho? Ficou claro, meus queridos? Sim, senhor. Assim fica mais interessante, né? Eu queria ter um quadro branco desse também, para poder explicar, acho que ficava mais fácil. Só que na atual circunstância não tem nem como correr atrás para comprar. Tá tudo fechado. Pois é, professor, esse negócio aí pegou nós desprevenidos, né? Como que a gente ia imaginar que isso ia acontecer, né, cara? Já pensou? Rapaz, difícil. E eu não vou mentir, não. Eu tô assustado com o negócio aí. Eu tô assustado. Só que não tem prazo para acabar, né? Ninguém sabe. Na verdade, no máximo 2 meses, né? Mas eu acredito que aqui para nós não demore tudo isso, não. Aqui tá até tranquilo, assim, só até aqui em Cuiabá mesmo, o que eles dizem é que não teve nenhuma morte, né? Mas eu acho que estão mentindo. Eu também. Infelizmente, eu acho que por medo do caos, algumas notícias estão sendo abafadas, estão sendo manipuladas. Eu também acho. Só que com isso, muita gente deixa de acreditar o tanto que é grave essa situação, né? E as pessoas não vão acreditar. O CPA mesmo, você precisa ver todo mundo na rua, bebendo, fazendo festa, fazendo churrasco, o trem tá doido. Tá aí, você viu a vizinha, cidade vizinha aqui, Várzea Grande. Voltou a funcionar tudo ao normal. Que risco desnecessário. Eu tive que ir em Várzea Grande para fazer uma doação. Passei no centro, tava lotado de carro, povo na rua, mas ninguém tava comprando nada não. O pessoal tava indo na lotérica.
Eu não vi ninguém assim com sacola de fui fazer não. Tinha muito trânsito, que lá tem trânsito mesmo, mas assim, de compra não, e é um risco desnecessário, porque queira ou não, se um contaminado estiver nesse meio, para quantas pessoas ele não vai transmitir? Pois é. E aí inventaram esse negócio de benefício aí, tá todo mundo enchendo as lotéricas por conta disso. Chega lá, ninguém conta, só vai estar disponível para quem não tem conta dia 27. E com isso, a aglomeração tá cada vez maior. Falta de informação. Fora que a informação é que se faz tudo pelo celular, né? Pois é. Então por que as pessoas estão indo lá? Não tem condição de ter um celular adequado? Tudo bem, compreendo, mas algumas aglomerações são desnecessárias. E outra, não é possível que não tenha criatividade para utilizar ali o ambiente sem aglomerar. Sei lá, de distribuição de senha, alguma coisa desse tipo. Eu trabalho em supermercado, né? E lá a gente demarcou o chão conforme foi solicitado e tal. E aí, só que não tem jeito, tá? O mercado tá lotado. E aí, quando a gente vê que eles não estão obedecendo os sinais no chão, a gente, tipo, chama atenção educadamente, não cuspir na nossa cara. Tem cliente que entra lá e fala assim, vê a gente de máscara, fala, meu Deus, tá com medo do coronavírus? Então, assim, a gente faz piadinha, entendeu? Sim, eu conheço pessoas que falam que tudo isso que está acontecendo é mentira. Eu conheci, assim. Isso não é verdade, é coisa da mídia, é coisa da televisão. Não, eles falam que é politicagem, que é para prejudicar o Bolsonaro, essas coisas. Tem de tudo. Tem os que defendem, tem os que não defendem ele, tem os que não acreditam, tem os temerosos. Eu, por enquanto, quero ficar na parte dos temerosos. Eu quero ficar, eu tô aqui em casa, não saio. Eu aprendi que o medroso vive mais, então eu prefiro ficar aqui. Eu só saio da minha casa para o serviço porque eu sou obrigada. Nessa situação é um serviço essencial, não tem como evitar, né? Apesar que quem está indo lá não está tendo educação, não está raciocinando. É esse que é o problema. A população não acredita, não compreende. Falta conscientização. Não adianta você falar. Quantos idosos estavam andando na rua aí? E eles ficam bravos. Lá tem uma velhinha que vai lá. A gente já falou para ela, dona Didi, a senhora não pode vir, fica em casa, cadê os seus netos? Ela fica brava, a gente chama a atenção dela. Aí esse dia, acho que de tanta gente falar, ela arrumou uma máscara, mas ela fica brava. Sim, é bem por aí mesmo. Reclamam, ficam bravos. Parece que não está assistindo televisão, não está escutando rádio, não está ouvindo, não está vendo nada. Estão sérios. Mas aqui está menos afetado graças a esse isolamento que já começou anteriormente. Se todo mundo voltar para a rua, vai acontecer igual está acontecendo lá no Nordeste. Uma cidade do tamanho de Fortaleza ser a segunda cidade com maior índice, terceira cidade com maior índice de contaminado no país. Por quê? Porque tava aquelas aglomerações na rua, no calçadão. Verdade. Rapaz, eu tô com tanto medo desse negócio que eu quase não tô saindo. Pra não falar que eu tô saindo, eu tô indo só na praça treinar, né? Fazer uma atividade física pra não ficar parado, mas eu tô morrendo de medo, porque eu sou grupo de risco, né? Eu tenho asma. Já é ruim pra respirar, assim. Imagina pegando esse troço, credo. Então vai sossegar na sua casa, Lucas. Olha, é perigoso sim. Se você é do grupo de risco, evite aglomeração. Pegar algumas coisas. Vai amarrar você no pé da cama. Não, mas aqui também não pode deixar de fazer atividade, né? Aqui em casa não tem como correr. Corre ao redor da quadra aí. Eu também tô com saudade de fazer uma caminhada. Concordo contigo e tô no seu time. Eu praticamente todos os dias estou indo no Parque das Águas. Lá não tem muita movimentação, corro na quadra de areia, faço um exercício e venho embora.
Até porque eu sou gordo, não tem como ficar parado, velho. Se eu bebo água, eu tô engordando, então não tem como, não existe. Vão amarrar você também em casa. Não faz isso, não. Entro em depressão, fico louco. Eu já tô quase nessa fase aí. Fico louco. Cara, eu trabalho no mercado também, você tava falando sobre o mercado. Eu sou promotor. Eu trabalho todo dia, eu trabalho em atacado. E, tipo assim, falam que é de 10 em 10 que tá entrando, que é de pouco em pouco, mas é uma loucura. E eu tô tendo muito contato, tipo assim, não com as pessoas, mas com os locais que as pessoas pegam. Já lá não, lá eu tô sozinho, tá eu, mais algumas pessoas em volta, assim, entendeu? Mas que não tem proximidade alguma. Sem contar que esparece a mente. Tá complicado. Bastante. Mas vai passar. Vamos Vai passar. sobreviver a mais isso. Amém, que seja tão cedo. É porque já tá cansativo ficar em casa, se isolar. Mas a gente aguenta, sim. O ser humano tem alta capacidade. Ele se adequa a qualquer situação. Não entendi. A Larissa não conseguiu entrar?
Estou aqui, meus queridos. Qualquer dúvida é só falar. Alguém está precisando de ajuda?
Ô, professor, só tô Sim. com uma dúvida aqui, mas tô meio que sem jeito de perguntar. Não, pode perguntar. É que assim, eu não tenho computador, não tenho notebook, entendeu? Meu único meio de estudo é o celular, né? E aí eu tô fazendo as atividades pelo meu caderno aqui. Eu copiei no caderno, respondendo no caderno. Eu queria saber como que eu vou te enviar elas. É pelo WhatsApp, mas o senhor disse que no WhatsApp não é 100% validado, né? Porque você falou que pode travar o celular. Então como que eu estaria te enviando? Você tem que me enviar no portal. Você acessa seu portal pelo celular? Sim. Então, o que você vai fazer? Você bate a foto do seu caderno Aham. e salva um arquivo de imagem de todas as partes. Aí você envia lá como imagem. Ah, daquele jeito que você explicou para Elizabeth, né? Corretamente. Beleza, já entendi. O Valeu, arquivo professor. ele pode ser imagem ou pode ser o arquivo em si, Uhum. digitado. Aí, no caso, como o meu vai ser imagem, eu mandaria como imagem, né? Corretamente. Beleza, Sem entendi problema agora. nenhum. Vamos lá confirmar a presença de todos novamente. Akiyama, Brian, Opa, é nóis. Edinaldo, João Lucas, Maiara, Marlon, Lucas Rafael, Presente aqui, nativa. Elizabeth, Amanda, Joyce, José Mauro, Cauê, Larissa, Vitor Hugo e Júlio. Esqueci de alguém? Tudo certo.
Bom, pessoal, só para relembrar, nossa avaliação oficial inicia semana que vem, a partir do dia 20, mesmo não sendo o dia de aula, a avaliação estará lá disponível. A diferença de vocês fazerem lá é a seguinte: quando vocês realizam os exercícios de uma aula, vocês podem tentar 2 vezes, são 2 tentativas. Na avaliação oficial, será apenas uma tentativa. Marcou, acabou, não volta mais. Se vocês optarem por realizarem a avaliação no dia da aula, eu estarei aqui disponível para tirar algumas dúvidas em relação aos enunciados. Do contrário, vocês terão que fazer sozinhos. Conteúdo da Oficial 1, Unidade 1 inteira, Unidade 2, Seção 1 e 2. Total de parciais realizados até agora, 3. As 3 parciais já estão disponíveis lá no grupo. Ah, professora, para enviar até quando? Prazo máximo, amanhã. Quando foram realizados? 2 aqui e 1 na sala de aula. Ok? Gostaria também de deixar aqui um parabéns a todos aqueles que já realizaram todas as atividades lá no portal. Quem não fez, vamos agilizar. Lembrando que a avaliação oficial do 1, ela não será enviada pelo WhatsApp nem pelo Microsoft Teams. Vocês precisam acessar o portal para realizar a prova. Certo? E no caso, ela vai estar postada como prova oficial 1 na unidade 2. Seção 1. Ok. Deixo aqui uma boa noite para todos. Aquele abraço. Nos vemos Falou, na próxima professor. semana. Se cuida aí. Professor, boa Se noite. cuida o senhor e sua família aí. Obrigada, professor. Lava as mãos, hein? Sempre. Álcool em gel. Tchau, Muito. professor. Boa noite. Falou, boa noite. Falou, Tchau, galera. boa noite. Até a Tchau. próxima. Tchau, galera. Fiquem com Valeu, Deus, hein? se cuidem. Vou deixar.